Oi, meu nome é André Abraçado e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a diferença entre dica e ajuda. Parece ser, assim, esquisito, mas a gente pode dividir, né? Os tipos de manipulação, né, que a gente faz no ambiente de ensino para a criança acertar entre dicas e ajudas, né? Então, assim, a ajuda é quando a gente manipula a questão mais física mesmo, mais motora. Então, eu pego na mão da criança e faço ela acertar. Ou então dou um leve toque na mão para ela se direcionar ao estímulo correto. Ou então enfim, só faço parte do movimento e aí ela completa. Então vou estar tratando de ajuda. A dica não, a dica é você não atua na criança, mas no jogo de estímulos. Então, por exemplo, eu quero ensinar tato, mas a criança já sabe ler, né? Então ela sabe ler, então eu quero ensinar tato de uma figura lá. Então ela lê o que está escrito. Quando ela lê o que está escrito, ela consegue tatear também. Aí com o tempo eu vou retirando é, as dicas e ajudas, né? Mas enfim, é outro tipo de dica, por exemplo, dica visual. Quando eu aponto no estímulo mesmo, alguma coisa que esteja mais ressaltada nele. Digamos que o estímulo certo está numa caixa vermelha, entendeu? Então tem um X, alguma coisa assim. E assim, por exemplo, dica ecoica, quando eu falo, por exemplo, o que a criança deveria repetir para poder acertar. Então percebe que nas dicas eu nunca atuo diretamente de forma motora na criança, né? Mas na ajuda sim, tá? Então, o importante desse tipo de... Mais importante talvez do que eu dividir entre dicas e ajudas é eu saber retirar a dica quando necessária. Então, quando eu consigo dar uma dica, né, que ela seja eficiente, o que é uma dica que de fato dá certo? É uma dica que ela é a mínima possível para a pessoa acertar. Se eu dou uma dica muito grande, né, ou então muito pequena, eu não estou sendo um bom professor. Então, quando eu dou uma dica muito grande, ela pode começar a se viciar, né, em dicas. E eu não é o que eu quero que a criança faça independente todos os repertórios possíveis. E quando eu dou uma dica muito pequena, a criança pode errar e se frustrar. Então, qual é o segredo? É o equilíbrio entre não dar muita ajuda nem pouca ajuda, né? Mas ajuda suficiente para a criança acertar. Então, aí você vai tendo toda uma questão de hierarquia, né? De dicas e tudo mais. Digamos que a dica. Tem dicas que são mais intrusivas, mais fortes do que outras. Então, você tem que fazer aí toda uma questão de hierarquia de dicas. Aí você cria, né? Eu acho que a dica que ajuda física total, ela é uma ajuda que eu pego mão sobre mão, entendeu? Eu pego na mão da criança e mando ela fazer a ajuda física parcial, eu acho que vai ser eu tocar na criança e levar o braço dela para perto do estímulo. Ajuda física parcial, sei lá, leve. Aí tu vai criando as graduações de ajuda, né, e de dicas, para que essas graduações de dicas vão para que as dicas e ajudas vão se esvanecendo, vão sumindo até você conseguir ter o repertório independente, que é o objetivo. Então você pode criar critérios, né, para esvanecimento. Digamos que a cada 3 sessões eu vou trocar de dica. Ou então assim, não, eu percebo que a criança já pode numa mesma sessão trocar. Aí depende muito do caso da criança, do terapeuta e tudo mais, e de como está estruturado, quem está fazendo essa intervenção, por exemplo. Do quanto a criança consegue reter, né? De repente eu estou usando dica física, na verdade ajuda física, e aí eu quero passar logo para parcial, física parcial. Dá um pouco menos de ajuda, mas na verdade eu vejo que a criança não se beneficia tanto de trocar rapidamente, ou então outras que se beneficiam de trocar rapidamente, então depende muito do aluno. Enfim, eu espero ter te ajudado nesse vídeo falando um pouco sobre tipos de ajuda, tipos de dica, enfim, e tocado nesse assunto ao menos para fomentar o interesse aí sobre essas questões, tá? Um abraço.